poder. Em união com Ele, receba a tua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que tu possas vencer. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e em seu poder. Em união com Ele, receba a força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que tu possas vencer. Não lutamos contra carne nem sangue, ou coisas físicas dessa terra, mas firmados em fé, mas firmados em fé, contra principados deste mundo, com poder do seu Espírito, na autoridade do seu nome. Fortalecei-vos no Senhor e em seu poder. Em união com Ele, receba a tua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que tu possas vencer. Tendo os pés calçados, com as boas novas de paz, cingindo os lombos com sua verdade. Aleluia. A coraça da justiça e o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia.
Jesus. Graças ao Senhor. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. Aleluia. Nosso rei, em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério, revelando para nós que agora Ele é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos, com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério para nós, que agora Ele é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Aleluia. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas, aleluia, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. A noiva eleita, ó noiva eleita, essa é a sua
Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Somos os Efésios desta era final. Deus tem nos revelado os mistérios de sua vontade. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Somos os Efésios desta era final. Deus tem nos revelado, Deus tem nos revelado os mistérios de sua vontade. Fomos escolhidos e predestinados para um tempo como este. Saindo daqui e entrando do outro lado, estarem ali. Eram estranhos sem companheiros, agora em Cristo um novo cidadão sou. Contigo estarei. Se passares pelo fogo, não te queimarás, porque sou Jeová, teu Deus, és preciosa aos meus olhos. Não tendes outro Deus mais a mim. És minha esposa e eu te escolhi.
Deus. Deus abençoe a todos nessa noite. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos ao Senhor nessa hora. Vamos passar para a parte de intercessão com o irmão Rogério Braguin nessa noite por esses pedidos mencionados aqui no caderno. O irmão Lorival Zimmermann pede direção em seu favor em assuntos particulares, que Deus dê a direção. O irmão Natanael e família agradece a Deus pelo livramento em assalto do irmão Gabriel. Deus o livrou, que poderia acontecer algo maior, mas Deus guardou. Graças a Deus por isso. A irmã Silvana agradece por bons resultados de exames. Graças a Deus. E também a irmã Helenara pede oração por cirurgia de sua filha Juliana, fará amanhã, que Deus possa tomar controle. Também a irmã Nazedir, ela pede oração para que Deus direcione o seu negócio. Ela pede que Deus possa ajudá-la. E se você tem um desejo em seu coração, algo que veio agora, alguma coisa que Deus tocou, faça conhecido com o levantar de mãos enquanto nós oramos com o irmão Rogério nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, uma vez mais, ó Pai, nós temos chegado até aqui para te adorar, glorificar o teu santo e precioso nome, ó Pai. Senhor, primeiramente queremos agradecer, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos tem dado, Senhor Jesus. O dia que passou, ó Pai, nós fizemos todas as coisas, ó Pai, pensando no Senhor, ó Pai. Deus, te agradeço pela vida, meu Deus, pela saúde, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada um dos teus filhos, ó Pai, os que estão aqui, ó Pai, os que não puderam vir, ó Pai, por força maior, ó Pai. Que o Senhor conceda, meu Pai, a bênção a cada um, ó Pai. Conceda a graça, meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um dos teus filhos, ó Pai. Também os que estão nos ouvindo pela internet, ó Deus amado, que o Senhor os abençoe também, dando graças a cada um deles, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós somos gratos, ó Pai, por tudo, Pai. Agora, como igreja que somos, ó Pai, como sacerdócio santo que somos, ó Pai, o qual o Senhor tem comissionado nós para esse dia, Senhor. Nós intercedemos, ó Pai, por esses pedidos de oração aqui, ó Pai, inscritos nesse caderno, ó Pai. Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai. Abençoa cada um, ó Deus amado, no nome do Senhor Jesus, Pai. Essa irmã, ó Deus, está pedindo por cirurgia, para que o Senhor ajuda, meu Deus amado. Deus, esteja nas mãos daquele médico, ó Deus amado, porque sabemos, ó Pai, que o médico somente pode cortar, pode costurar ali, ó Pai, mas a cura é somente o Senhor é quem dá, Pai, porque isso vem do Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor também aceite, ó Deus, a gratidão de cada um, ó Deus amado, que está aqui escrito, meu Pai. Eles são gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor concedeu a bênção, ó Deus, concedeu a vitória, concedeu a cura, ó Deus amado. Estão gratos a Ti, ó Deus amado. Ajuda-os, ó Pai. Também as mãos que estão levantadas, ó Deus amado, eu também levanto a minha nesta hora, Pai amado, porque, ó Deus amado, nós não colocamos nossos nomes, ó Pai, mas no coração temos um pedido ao Senhor, ó Pai. Temos uma necessidade, ó Deus amado, e, ó Deus, também necessidade por mais do Espírito Santo, Pai, mais a Tua graça, meu Pai, mais o Teu amor, ó Deus amado, o amor fraternal, ó Deus amado, mais de Ti, ó Deus amado, sobre nós, ó Pai. Continua nos ajudando, Pai. Nós pedimos, ó Pai, e agora continue abençoando, Pai, a continuidade deste culto, ó Deus amado, a pregação da Tua palavra, meu Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Certamente aqui o trono de Deus desce. Certamente aqui a porta para o céu se abre. E sabemos que estamos em terra santa. Ele está aqui ao nosso redor. Certamente aqui o trono de Deus desce.
certamente aqui a porta para o céu se abre e sabemos que estamos em terra santa. Ele está aqui ao nosso redor e sabemos que estamos em terra santa. Ele está aqui ao nosso redor. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando cada um. Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2 para nossa meditação mais uma vez. E depois Romanos capítulo 8, verso 11. Vamos então nos pôr de pé. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. E também Romanos capítulo 8, verso 11. E o meu assunto é esse poder vivificador que tem dentro da mensagem do Mombrana. E quando nós a lemos, ou estudamos ela, ou meditamos nela, crendo por revelação o que ela significa para nós hoje, que é a manifestação da palavra feita carne, esse poder que há na Bíblia, e esse poder que há na mensagem, quando nós lemos ela com a luz da mensagem, com a luz da revelação, é isso que muda as nossas vidas. Que diz a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente capta a mensagem e se alimenta do corpo, palavra do Filho do Homem, é quando esse poder que está dentro da mensagem pode nos abençoar e mudar nossas vidas. Porque o poder vivificador, por isso Jesus diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Então, quando a gente pode ler a mensagem com a luz da hora, entendendo a mensagem, captando ela, e à medida que lê ela e vai se alimentando dela, é dali que a gente extrai, ou essa é a fonte de poder para nos transformar. Porque o poder para transformar está na palavra. Jesus diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, a Bíblia, todo mundo tem ela. Nós temos ela, a Igreja Católica tem ela, os luteranos têm a Bíblia. Mas eles não têm a mensagem como nós temos. Nós temos acesso à mensagem. E está em nossas mãos aquele livrinho que o anjo disse, vá lá, toma o livro e coma-o. E quando você o comer, ele vai se processar. Ele vai ser doce na boca e amargo no ventre. Então, à medida que a gente leva isso mais a sério, e toma dia após dia esse cuidado, esse zelo de ler essa mensagem, orar sobre ela e ler, nós veremos a transformação a cada dia em nossas vidas. Deus nos fez de tal modo que nós vamos aprender um pouco de cada dia. Mas a maneira como nós aprendemos a Bíblia não é como os teólogos querem ensinar. Ela vem a nós por revelação. Deus abre nosso entendimento e a gente tem aqueles picos de entendimento. Por isso que foi aquela visão dos 7 picos do profeta, né? Primeira, segunda, terceira puxada. São momentos em que ele vem, abre nossos olhos e quando você capta aquilo torna-se um poder capaz de mudar a sua vida. Por isso, o cuidado de ler a Bíblia constantemente, ler a mensagem e a Bíblia constantemente, e orar, é esse poder que está nos transformando. Então, lá diz assim, de fé em fé. Ou seja, né? À medida que a palavra nos vai sendo revelada, pouco a pouco, essa transformação vai se dando. Porque, às vezes, nós somos tentados, né, a só ler a Bíblia. Mas o poder está nessa mensagem. O anjo disse, vai lá na mão do anjo e pega o livrinho e come ele. Há um mistério aí atrás. Há um mistério. E nós não podemos melhorar o sistema de Deus. Deus fez de um jeito e aquele é o melhor. Então, se não há outra forma, não adianta a gente tentar inventar a roda já está inventada. Ou seja, tem que tomar aquilo e captar o mistério debaixo da oração, crendo. E quando você capta isso, de fé em fé e de glória em glória, somos transformados na imagem da palavra. Eu espero ter a cada dia um crescimento. Mas para que eu tenha esse crescimento,
Não adianta eu ficar só orando sem eu ter tempo com a mensagem. Porque na oração eu busco, mas ao crer na mensagem e alimentar-me dela, é onde eu recebo o poder para transformar. Então Paulo fala que a nossa transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Então eu não tenho que explicar a Bíblia, ela já está explicada pela mensagem do profeta. Por isso ele desce do céu e todas aquelas curas que a gente tinha, discernimento de espírito, era para mostrar que não era esse homem, era Deus no homem. E se nós cremos que era Deus no homem, então tomaremos aquela mensagem e queremos que é a voz de Deus. Amém, amados? Então, toda a primeira etapa, a segunda e a terceira, nada mais era do que era Deus revelando-se de estágio em estágio, até que chegou no máximo, a ponto de que não era o cérebro de um homem, era só a boca dele. A mente era de Deus, mas a boca era de William Branham. Então era um corpo ao qual ele estava falando. Agora, nós não podemos depender só do culto. Você precisa em casa também ter seus cultos domésticos, ler a mensagem. Se você não pode ler, mas pode ouvir, temos os DVDs aqui na secretaria, temos as mensagens dos pastores. São fontes aonde Deus pode nos abençoar. Amém? Que Deus possa nos ajudar, tá? Vamos ler primeiro Romanos 8:11. Ah, desculpa. É 8:11. Eu falei Efésios primeiro, mas é primeiro Romanos 8:11. Então, a ressurreição ou a Páscoa, que é a mesma coisa, né? Cristo ressuscitado, foi a Páscoa. E quando ele ressuscitou, ele começou a se mover sobre os discípulos. Porém agora não na forma daquele corpo físico, sim na forma de Espírito Santo. E o Espírito e a palavra é um só. Se eu busco mais do Espírito Santo, eu preciso entender que para ter mais do Espírito Santo, eu preciso ter mais revelação da palavra. Porque as minhas palavras são Espírito, são vida. Por exemplo, tome uma pessoa que tudo que ela sabe da Bíblia é só o batismo em nome de Jesus. Tudo que ela sabe é só isso. Ela só vai até ali. Aí ela sobe um pouquinho mais e sabe que a santificação é verdade. Ela só vai até ali. Se ela vai um pouquinho mais longe, batismo com o Espírito Santo. Se ela vai um pouco mais longe, buscando a revelação para essa hora que é a adoção plena, ela está chegando à imagem perfeita da palavra. Nós temos a imagem, a estatura do varão perfeito. Cada mensagem foi um pedaço do mistério até formar Cristo em vós. Lutero não tinha totalmente, tinha um pedaço. A mesma coisa, a pessoa que só tem a mensagem de Lutero, só a justificação, ela vai ficar só ali. Aqui caminhou um pouquinho mais, chega na santificação. Tudo que ela crê é isso, uma vida limpa e tudo mais, ela fica somente ali. Não que seja errado, mas ela fica naquele degrau e não consegue crescer. Logo veio o batismo com o Espírito Santo, que é agora o potencial para ter uma vida plena e começar a crescer na imagem perfeita da palavra. Glória a Deus por isso, amém? Então veja, vamos tomar isso. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, então o Espírito Santo, que desceu ao inferno, pregou as almas em prisão, tirou as chaves das mãos do diabo, ele foi lá e pregou para aquela geração do tempo de Noé. Quando ele volta, ele entra no corpo morto e levanta o corpo morto. Nós éramos um corpo morto dentro de uma sepultura religiosa. Então ele desce do céu agora em 63 para tomar esse corpo morto e levantá-lo da sepultura. Então temos a ressurreição da verdadeira noiva de Jesus Cristo. Nós como primícia, porque estamos vivos, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então veja. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. Agora capta isso, não é a alma que ele vem para vivificar, ele vem para vivificar esse corpo. Porque a alma ele já tinha feito, mas ele vem para dar poder a esse corpo que você habita aí mesmo, esse corpo que eu habito. Porque nós não vamos vencer o diabo no milênio, nós estamos vencendo ele aqui. No milênio, o diabo não terá corpo para poder usar. Lá serão corpos glorificados, mas aqui nesse corpo mortal, com esse poder do Espírito de Deus, nós o estamos vencendo em todas as suas instâncias. Como pecado, como incredulidade, satanismo, mundanismo, materialismo, denominação, tudo que você possa imaginar. Estamos vencendo ele nesse corpo mortal. Então é um poder prometido para essa hora. Como é que ele vem? Vem depois que ele toma o livro, desce a terra com o documento na mão, para dar a nós agora a plenitude da palavra. Então estamos crescendo nessa direção.
Então, como é que eu alcanço isso? Eu devo orar e devo comer esse livro. À medida que eu me alimento profundamente, sinceramente, eu jogo fora todas as demais coisas. Isso aqui não é o livro, não é o livro, não é o livro. Eu fico só com a palavra, mais desse poder começa a se instalar em nós. Porque o diabo quer que você tome a Bíblia, a mensagem, mais um monte de livro. Nunca chegará a lugar nenhum. Ou você tem só água pura, ou tem água misturada. O segredo é manter a água pura. É beber a mensagem como ela está. E isso traz o poder para transformar. Essa é a linha que eu quero trabalhar, tá? Então veja, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, amém? Vamos a Efésios então, com essa compreensão, podemos ler Efésios 2 agora. Veja que Paulo estava treinando essa igreja, era uma igreja pequena, eram 12 irmãos quando ele fundou ela. E enquanto Paulo estava ali, ele treinou Timóteo para ser o pastor daquela igreja. Mas enquanto ele treinava aquela igreja, ele podia levá-los a coisas profundas. E entre essas coisas profundas que ele ensinava, era uma dependência total do Espírito de Deus. Ele queria tirá-los da razão, tirá-los de sua própria inteligência, de sua própria força humana, e levá-los a ser humildes para poder crer que se eles estavam de pé, é porque era o Espírito Santo vivendo em carne humana. Então veja, então ele mostra o que aconteceu, qual foi a mecânica e qual foi a dinâmica. Veja, e vos vivificou. Então, diz o profeta, Deus, o sol não pode trazer a vida se não há vida ali. Ele só pode trazer a vida se há vida ali. Então essa mensagem só tem poder para quem tem uma semente no coração. Quem não tem semente, a mensagem não funciona. Por isso Jesus disse a Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então uma prova que a pessoa tem parte com Deus, é que Deus vai limpando ela pela palavra. Se eu não te limpar, não tens parte comigo. Ou seja, se a palavra não fizer efeito em você, ela não funcionar, não tens parte comigo. Mas se tens parte comigo, ela vai te lavar. Em outras palavras é isso, sim? Então veja, ele só limpa a vara que está nele. Ele não limpa a vara que não está nele. Toda a vara em mim que dá fruto, eu limpo mais ainda. Então não é o tronco que dá o fruto, é a vara que dá o fruto. Nós estamos mostrando ao mundo Cristo em carne humana. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a semente primeiro tem que morrer para que depois possa ressuscitar. Em ordem, né? Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o que leva uma pessoa a desobedecer a Bíblia é um espírito que ela tem dentro dela. Você pode mostrar tudo, ela não consegue obedecer, porque dentro dela opera um espírito errado. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, então de acordo com a via sexual, né? Nascemos pelo sexo, essa é uma natureza carnal, uma natureza humana. Veja, seguimos aquele rumo, como os outros também. Então, até nós recebermos o Espírito Santo, o novo nascimento do Espírito Santo, não havia diferença entre nós e um mundano. Mas a diferença é que Ele nos fez nascer de novo, nos deu o seu Espírito, então somos uma nova criatura. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus por essa preciosa mensagem, sem a qual nós não estaríamos aqui, sem a qual nós não seríamos cristãos, sem a qual nós não estaríamos de pé, sem a qual não teríamos vencido o inimigo, sem a qual o mundo já nos teria tragado, sem a qual as paixões da carne já nos teriam levado para longe do arraial, porque as pessoas que nascem pela via sexual, a natureza é uma natureza pecaminosa, ela veio ao mundo para satisfazer as coisas carnais, um demônio leva a pessoa a desobedecer, mas graças a Deus nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo e recebemos uma nova natureza. Por isso, ó Deus, ajuda-nos para que o Espírito de Deus possa tomar total controle de todo esse ser, de acordo com a profecia, porque Deus disse, eu vou restaurar, e isso é uma profecia, e nós estamos bebendo a ceia todos os meses, e olhando para essa palavra,
com paciência, esperando a perfeição, com paciência, esperando que Deus mude a nossa forma de pensar cada dia, porque nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, Senhor, nessa noite, acrescenta algo a mais, porque nós não podemos ir a Deus quando nós queremos, é quando Deus quer. Por isso acrescenta algo, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Assentai-vos. Muito bem, amados. Deus abençoe. Eu ainda estou trabalhando com a mensagem ao nascer do sol. Sábado, domingo, o Sérgio vai cantar um hino sobre ao nascer do sol, algo que nós estamos preparando para esse hino, para esse tópico de mensagem. Ao nascer do sol, a irmã pregou essa mensagem. Ele aplicou Efésios 2, aplicou Romanos 8 e aplicou Marcos 16. Quando houve aquela ressurreição, no primeiro dia da semana, aquele estava levando-nos àquela festa das primícias, quando aquele molho era movido sobre o povo. Então isso é Cristo, aquele primeiro molho maduro. Uma humana foi esse primeiro molho maduro, por isso que há uma influência poderosa, sobrenatural, por trás do ministério dele, quando nós o captamos por revelação. Então quando você pega as mensagens e se debruça em cima dela, e começa a ler ela, e começa a crer nela, e começa a se alimentar dela, é quando você nota sinais visíveis de que sua vida vem mudando. Agora você pode tomar isso de uma forma que você pode experimentar realmente isso. Vamos somente a Apocalipse 10, só para eu tomar o pensamento principal daqui. Eu quero usar uma frase do Mombrana na mensagem às 7 eras da igreja, na carta aos Efésios. Ele diz assim: não é o que eu digo a respeito da Bíblia que tem poder. Porque uma pessoa pode falar muito bem da Bíblia e pode falar muito bem da mensagem. Não é isso que tem poder. O que tem poder é nós crermos como ela está escrita e repetirmos do jeito que ela está escrita. Então é isso que está o poder. E é contra isso que o diabo não pode. Veja, sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então o diabo, quando encontra um crente que põe na sua boca a palavra, crendo nela, e aquela pessoa tem revelação plena da mensagem, o diabo sabe que contra aquela pessoa ele não pode. Por isso Jesus tomou a Bíblia e ele a citou com perfeita revelação e perfeita fé. O diabo deu 3 ataques, Jesus deu 3 réplicas e o assunto estava encerrado. Não demorou uma briga por uma noite adentro. Ele citou a palavra, Jesus contrapôs com a palavra, ele sempre dizia: está escrito, e pronto. O diabo tomou a Bíblia, foi com o Salmo 90 contra ele de novo tomou a Bíblia e só repetiu ela, mas quando ele a repetiu, o diabo sabia que Jesus cria no que ele estava falando. O diabo pula em cima de nós, igual aqueles filhos de um certo homem na Bíblia, no tempo do apóstolo São Paulo, quando viram Paulo expulsando os enfermos e orando pelos lenços, e os demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Houve uns elementos lá que, quando viram os sinais que Paulo fazia, inventaram de expulsar um demônio. Quando viram que Paulo fazia aqueles milagres, eles tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram, porque o demônio viu que eles não tinham a fé que Paulo tinha e não estavam fazendo com a luz que Paulo estava fazendo. Pularam em cima do camarada e rasgaram a roupa e fugiram. Eram 3 camaradas. O demônio pulou em cima deles, rasgou a roupa, fugiram todo arrebentado, porque o diabo sabe quando uma pessoa tem fé e quando não tem. Por isso a Bíblia fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A única forma de vencer satanismo, mundanismo, pecado, religião, o que você quiser, a única forma é com a revelação da palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E há uma diferença de uma fé intelectual, eu vou repetir isso de novo, tá? Não é o que eu digo a respeito da Bíblia ou a respeito da mensagem que vai funcionar. Não é isso. É crer da forma como está escrito e repetir do jeito que está escrito. Porque às vezes a gente fala coisas boas sobre a mensagem e até sobre a Bíblia. Não é isso que tem poder. O mundo inteiro fala isso. Pessoas usam frases lindas sobre a Bíblia, mas na hora de citá-la como ela está escrita, eles não citam como está escrito. Por isso o milagre está em citá-la. Lógico, primeiro você tem que crer sobre esta pedra, né? Fé na palavra. Então a pessoa põe aquilo na boca
E quando ela fala, o diabo sabe que ela crê e pronto, a luta está vencida. Porque nós vamos em nome do Senhor. Por isso que Davi podia dizer, eu venho em nome do Senhor. Nós não vamos pegar uma espada hoje, uma metralhadora para combater. Nossas armas são espirituais. E ela é a oração e fé na palavra. Então, quando o diabo vem, há um escudo para deter os dardos inflamados e uma espada para cravar no coração do inimigo. Porque às vezes nós só nos defendemos, mas nunca avançamos. Você tem que defender e avançar. Você tem que dizer, mas está escrito. Mas aqui está escrito. Pronto. Mas eu não posso contra essa pessoa. Claro que não pode, porque não tem argumento. Isso é a Bíblia, né? Então, tomando isso, veja, vamos a Apocalipse 10. Todos nós estamos cientes que Apocalipse 10 é essa experiência de 63, quando o anjo forte desce do céu. O anjo forte é Cristo. E quando ele desce em 63, cumpre-se Apocalipse 10. Esse foi o nosso ponto de partida na mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Quando disse o profeta, Apocalipse 10, já está no passado, já é história. Então, 63 ele desce, e quando ele desce, a espada cai na mão do Mombrana. Ele teve aquela experiência, ele conta isso no 7º selo, como que a espada cabia bem na mão dele, e a guarnição, tudo era bem perfeito, e ele ouviu uma voz que aquela era a espada do rei. Então ele volta para Jeffersonville e começa a tomar a espada, que é a palavra, e começa a golpear todo o sistema religioso, todas as denominações, o Vaticano, os Estados Unidos, tudo, porque ele tinha na mão a espada do rei e ninguém pôde prevalecer contra ele, porque era a espada do rei, e essa é a palavra. Tanto é que quando ele foi desafiado por aquele pastor batista que queria ameaçá-lo, chamar ele de falso, de charlatão, você sabe, ele simplesmente tomou a Bíblia e o pilar de fogo apareceu em cima da cabeça dele e 500 pastores ficaram mudos e não tiveram como desafiar o profeta de Deus, porque ele estava com a espada desembainhada. Isso é tremendo. Então queremos ser uma super raça, uma super igreja. De que forma nós vamos ser? Agindo do jeito que a Bíblia fala. Nós vamos chegar em Efésios 6 num desses dias. Então veja, eu vou saltar tudo isso, tá? Vou ao versículo 7. Nós temos dois anjos, né? Temos o anjo de Apocalipse 10. Um é aquele pilar de fogo, é o mesmo da nuvem. E temos o anjo terreno, que é o William Branham. É a mesma cena que está no quadro ali. O 10.1 é aquela mão, e o 10.7 é aquele homem ali. Essas duas figuras se juntaram para formar Cristo em carne humana, e este é o corpo, palavra do Filho do homem. Quer ter poder? Alimente-se diariamente dessa mensagem, somente dela. Creia, leia a Bíblia, porque a mensagem é cheia de referências. Leia a Bíblia, leia a mensagem, e você verá que a cada dia suas forças se tornam maiores, mais fé se instala, mais do Espírito de Deus, e você vê transformações. É quando nós vencemos todas as coisas que vêm diante de nós, todos os desafios. Agora, não adianta vir com ignorância. O que é ignorância? É não saber. Tem que saber do que está falando. Tem que crer naquilo. Tem que realmente falar e crer naquilo ali. Sim? Se tem só uma referência, tome aquilo, cita aquilo. O diabo não pode prevalecer contra um crente que tenha revelação na palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, amados? Então vamos tomar a Bíblia. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, se tem coisas que Deus escondeu por todos os séculos, coisas que nunca foram reveladas, nunca foram contadas, nunca foram pregadas, nunca nem foram imaginadas, os profetas do Velho Testamento, os sábios da Antiguidade, toda essa gente, isso tudo foi revelado nos dias dessa voz do sétimo anjo, aqueles mistérios que dariam poder à igreja para vencer o anticristo. Veja o que é a abertura dos 7 selos. Foi a revelação de como é que o diabo usou a estrutura chamada igreja para enganar o povo. E você, com esse conhecimento, já venceu toda aquela estrutura, porque liberdade é uma coisa dentro do coração, dentro da sua alma você ficou livre e você deixou aquele sistema organizado, porque a liberdade está aqui dentro do coração. Você aprendeu a dizer sim ou não para a verdade da palavra e não para a mentira. Veja, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a trombeta era a mensagem, né? A mensagem foi essa trombeta, se cumprirá
Veja que não é explicará. Eu gosto sempre de salientar isso. O verbo é cumprir. Uma coisa é explicar algo, outra coisa é manifestar algo. Quando aquilo está manifestado, pronto, o assunto está encerrado. Quando você crê naquilo, aquilo vira comida. E quando você come aquilo, é quando o diabo não pode prevalecer contra esse crente que comeu aquilo. Agora, o diabo pode vir contra a Bíblia e dizer o que ele quer. Porque estando no papel, ainda é ponto de discussão. Mas cumprida, não tem o que dizer. Vai dizer o quê? Está cumprida. Por isso que eu aprendi, depois de errar muito, bater a cara na parede, de não entrar em pontos com ninguém, de coisas que hão de ser. Porque é uma discussão que nunca termina. Quer falar sobre o milênio? Vamos falar então. Muito bem. Eu tenho um ponto, você tem outro. Aí o irmão tem outro ponto. Todos podem estar certos. Cada um está vendo de um ângulo. Mas quando é que será realmente a verdade? Quando a gente chegar no milênio e aquela escritura for cumprida, então a gente vai saber qual que é a verdade do assunto. Correto isso? Pode dizer amém para isso? Eu gostaria muito que vocês evitassem qualquer polêmica de coisas que hão de ser, porque isso vira uma dor de cabeça e ninguém chega a lugar nenhum, só dá atrito, uns viram mestres, outros viram menor que o mestre e assim vai. Eu aprendi que uma escritura, ela só é pão. O que é pão? Aquilo que eu posso comer quando ela se cumpre. E ela só é sol. O que é sol? Ela só tem efeito sobre a semente eleita quando ela está cumprida. Se não cumpriu, ela não tem efeito nenhum sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou, e o profeta também, e a gente tem que andar nesse trilho e aprender com esses homens. Veja, Jesus Cristo lê Isaías 61, verso 1, e para na metade do 2. Porque ele sabia que a outra parte não era para o dia dele, então não tinha poder, não ia funcionar, de nada adiantava trabalhar com uma escritura que não estava vindicada para a hora, e ele deu um sinal tremendo. Por isso que o Mombana nunca pregou Hebreus 8, ele só foi até o 7, porque o ministério dele era somente até Hebreus 7, para mostrar o grande El Shaddai, Melquisedeque, em carne humana. Quando chega no 8, já é aquela frase que diz assim: ninguém mais vai ensinar o seu irmão, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Já não é mais um homem, era Deus agora ensinando sua igreja. Ele nunca foi a Hebreus 8, ele ficou só em Hebreus 7. Mormano nunca pregou além de Apocalipse 10, 7. Ele nunca foi para o 8, porque ele sabia que a vida dele, o ministério dele, era só até o 7. O 8 seria após a sua morte, quando agora haveria uma segunda cavalgada, e onde a noiva, num tipo de João. Por que João representa a noiva? Porque Jesus disse assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então João representa aquela classe de gente que vai estar vivo até o dia do arrebatamento. Se eu quero que o Kelvin fique até que eu venha, que te importa a ti? Então representa essa classe de gente que vai ficar até o arrebatamento. Então essas coisas vai clareando nosso coração, a gente vai trabalhando com segurança, vê o que está cumprido, o que não está. Então veja, agora pegamos ao 11, tá? E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Então a primeira voz foi a voz do anjo, a segunda voz também é a voz do anjo. Então há uma segunda cavalgada. Eu cavalgarei novamente esse caminho. Todo mundo pensou no começo que era o William Branham que ia ressuscitar e fazer de novo essas voltas ao mundo. Mas não era o William Branham que ia ressuscitar, era o Espírito de Deus que estava operando em William Branham, que faria essa volta ao mundo de novo. Então haveria uma segunda cavalgada. Veja, vai e toma o livrinho aberto. Agora, capta isso. O anjo do versículo 1 está dizendo a João, um tipo da noiva, que vai ficar até o arrebatamento. Você que vai ficar, vá lá, pega o livrinho da mão do anjo. Veja. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e diz: vai e toma o livrinho aberto. Então, quando ele desce em 63, ele vem para abrir esses mistérios. Em Apocalipse
5, o livro está fechado. Ninguém sabe o que é, ninguém pode abrir, fechado com 7 selos. No 10, totalmente aberto. Lógico que isso é uma simbologia. Está simbolizando algo. O estar fechado era a falta de revelação, era a falta de entendimento, era não saber do que se tratava. O estar aberto é completamente revelado. É agora saber o que continha o livro. O que era o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Ora, se estava selado, ninguém podia ler, e se está aberto, então eu tenho acesso, então isso também é para mim. Agora, se eu não vou lá, eu nunca vou experimentar esse poder. Porque foi essa abertura desses mistérios que deu a nós o poder contra o sistema religioso, que deu a nós o poder contra o mundanismo, contra o materialismo, contra Satanás. Eram mistérios, eram segredos. Então veja, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse anjo não é o William Branham, não foi o profeta que botou o pé no mar e o pé na terra, foi o anjo que desceu do céu. É nesse anjo que estamos indo para tomar o livro. Veja, e fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. Agora lembra de Gênesis? Quando a mulher comeu com Adão, quando ela comeu. O comer aqui é uma simbologia também. Significa receber semente. A palavra é uma semente. E Adão comeu com sua mulher. E Adão comeu. O comer, sendo a palavra uma semente, e você a recebe por fé, o mesmo Espírito Santo que fez sombra em cima de Maria. Olha, o que o anjo veio dizer para Maria? Veio revelar o mistério da sua vida. Ela não sabia que o nome dela estava em forma de um símbolo em Isaías. Lá não dizia Maria, estava lá escondido em forma de um símbolo. O anjo veio a ela, abre o livro da vida dela e fala, Maria, em outras palavras, tu és essa virgem aqui, tu és a bem-aventurada. Quantos podem dizer amém para isso? A mesma coisa com a sua vida. Aqui não fala Vicente, mas está aqui em forma de um símbolo. O anjo vem, abre a palavra e ele capta o mistério. Quando ele capta o mistério, sua vida é transformada. Por isso não há fé de rápido sem essa mensagem. Não há transformação sem essa mensagem. Porque foi a palavra falada em Gênesis, tem que ser a palavra falada hoje. Foi a palavra falada que ressuscitou aquele vale de ossos secos. Hoje tem que ser de novo a palavra falada para tomar a igreja e levantá-la outra vez. Amém? Então, quando você pode tomar isso assim, com essa fé, e você lê essas páginas, em espírito de oração, em temor de Deus, e você crê em cada palavra, e você vai sublinhando, e você vai comendo aquilo, sem que você perceba, um poder se instala dentro de você e começa a trazer o poder para transformar. É exatamente como eu estou dizendo. Como eu gostaria de que vocês realmente pudessem tomar isso, como assim diz o Senhor, e diariamente ter tempo com isso. Diariamente. Se debruçar, comer, e você vê efeitos poderosos. Ah, mas eu não posso ler. Pega o áudio, tem na secretaria. Escuta, põe a mensagem. O que eu aconselharia? Não gosta de ler? Pega o áudio da mensagem, o áudio, e acompanha a pregação do profeta com a mensagem. E vai indo. Vai escutando e acompanhando a leitura. E que é muito bom. Você vai escutar ele chorando, ele gritando, ele se emocionando, ele movido por Deus, coisas assim, entendeu? Vê a congregação, isso é coisa extraordinária. Mas precisa fazer. Precisa disso aqui. Então é quando essa super raça, essa super igreja, ela começa a aparecer em cena pela influência poderosa que há dentro dessa mensagem. Então veja, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre. Mas na tua boca será doce como mel. Então, à medida que ele se processa, né? Ele tem que tirar para fora toda a sujeira que tem ali dentro. Por isso que o irmão Branham, uma mulher veio a ele, ela teve um sonho há 1 ano atrás, mais ou menos,
e ela não conseguia ter a interpretação do sonho. E ela veio no profeta. Quando ela chegou, ela falou, irmã, não precisa nem me contar o sonho, eu vou te contar o sonho. E ele começou a contar para ela o sonho, ela ficou impressionada, mas eu vou também te dar a interpretação. E foi bem no dia que ele ia pregar a mensagem, estatura de varão perfeito. E ela teve uma visão que ela viu um homem com as mangas da camisa arregaçada, no topo de uma montanha, com um balde na mão, jogando água dentro de uma caixa de pedra. E o homem jogava água. E à medida que ele jogava essa água naquela caixa de pedra, a água fervia. E quando ela fervia, ela jogava todo o lixo para fora daquela caixa. Como a água é fina, a caixa de pedra não conseguia segurar a água. E ela descia em 7 córregos, montanha abaixo. E ele foi jogando. E à medida que ele jogava aquela água, mais sujeira saía. Você sabe, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Quanta sujeira tem na nossa vida de mundanismo, e vício, temperamento, e bobagens que a gente tem na vida. Então, veja, por isso que Jesus disse, as pessoas às vezes não entendem o lava-pés. Lavados pela lavagem da água pela palavra. A pessoa fala, mas pastor, eu quero ficar mais santo. Só tem um jeito, joga água na caixa. A pessoa pode desejar ser santo e até fazê-lo de uma forma religiosa, mas não pela forma como Deus exige. Porque Deus quer limpar corpo, alma e espírito. Denominação limpa corpo, mas alma, somente a palavra. Por isso que denominação nunca conseguirá fazer um eleito. Aí ela notou, enquanto ele jogava aquela água, foi jogando água, que ele fervia, e num dado instante ele para de jogar água e ele volta com outro balde. Agora estava tudo limpo, a água já não tinha mais o que limpar ali dentro, mas a caixa não segurava a água, porque a água era muito fina. Então vazava. Depois ele traz um outro balde, agora não mais com água, com mel. Aí ele joga aquele mel dentro da caixa de pedra, como o mel é grosso, a caixa segurava o mel. Bom, resumindo, essa mensagem tem um poder extraordinário para limpar essa caixa aqui. Porque pedra quer dizer confissão. Você pode ler a Bíblia, não me entenda mal, por favor. Ela é santa, ela é a palavra de Deus, toda a nossa fé se baseia nela. Mas o mecanismo pelo qual Deus opera a lavagem, a limpeza, é através da mensagem revelada para esta hora. Porque se a Bíblia pudesse fazer isso, então as denominações teriam isso. Mas por que não conseguiu? Porque a mensagem é essa Bíblia revelada. Quantos podem dizer amém para isso? Aí eu vou dar um passo, né? Jesus disse, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, se você crê que quem está nesse homem é Jesus Cristo, e sua mensagem é a palavra, quem está te lavando é Jesus Cristo. Quantos creem que é verdade? É aí que entra a fé. Se você lê ela, mas não acredita nisso, lê ela intelectualmente, não vai funcionar. Mas se você lê com fé, enquanto lê da glória a Deus, Senhor, que verdade. Lembra da irmã Ratimusa? Senhor, é a pura verdade, eu creio nisso aqui. Quando você adora, enquanto você lê a mensagem, um poder se instala dentro da sua alma, e é quando aparece essa super raça. Poderíamos usar métodos aqui religiosos, não vai funcionar, não funcionou até hoje. Mas pega o povo que sistematicamente acredita nisso, não leva isso de qualquer jeito, diariamente. E quando vai falar, fala do jeito que está escrito. O diabo não pode contra essa gente. Agora pega um crente vadio, que lê de vez em quando, a cada 2 meses ele lê um pedaço, 2 folhas. Aí é lógico que fica frio, qualquer moda pega, qualquer tentação acaba, destrói a pessoa, porque falta poder por dentro. De onde vem o poder? De fé nessa mensagem. Claro, com todo respeito, né? Não para virar um cabeça grande, porque não resolve também. Porque a gente depara-se com gente que tem tudo na ponta da língua. Mas isso tem que
tem que resultar na pedra de coroa, que é amor, que é Cristo em vós. É ali que tem que, não para ficar batendo em todo mundo, né? Mas quanto mais de Cristo tem, mais humilde fica. Quanto mais eu sei, mais sei que não sei. Mas você logo percebe quando a pessoa cita muito a Bíblia e cita pouca mensagem. Ela lê muito a Bíblia e lê pouca mensagem. Porque a linguagem do profeta passa a ser nossa linguagem. Por isso que a moça falou para Pedro, olha, não adianta tu te esconder, o teu jeito de falar é o mesmo jeito dele. Você fala só os temas que ele fala, até o sotaque é dele. Como é que você não andou com ele? Anda muito com o profeta, você pega o jeito do profeta. Pega os temas dele, o assunto dele, porque você está andando muito com ele. Amém, amados? Então veja, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Esse amargo, a ideia que tem por trás é que se processou. Virou carne. Come, 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 processa. Come, 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 processa. Lê a mensagem com fé, se processa. Vai ter que aparecer aquelas qualidades. Não tem mágica nisso, Joelson. Não tem mágica. Isso é um processo. Você se alimenta e você se torna aquilo que você come. Você se torna aquilo que você come. Fica lendo muitos livros, torna-se aquilo que você come. É a velha história, né? O adorador se torna na imagem daquilo que ele adora. Por isso que você vê pelas ruas, pessoas imitando jogadores, imitando artistas, porque eles ficam na forma daquilo que eles o adoram. Se você toma a palavra e adora a palavra, vai se transformar na imagem da palavra e ponto final. Amém? Agora sempre que aquele pensamento, né? Porque isso eu quero varrer isso da minha vida. É aquele espírito do sapato alto. Chega numa distância, sobe no sapato alto e começa a pensar que agora já chegou no máximo, que é o indestrutível, que é o super-homem, já começou a cair. Sempre humilde, sempre manso, sempre fazendo os outros maiores que você. Deixa os outros levar a honra, deixa outro, você dá com a mão, o outro não sabe, não importa, mas ele sabe. Que a síndrome do sapato alto, ela nos afasta um do outro, ela quebra a comunhão, e foi o que expulsou, foi onde Deus expulsou o diabo lá dos céus, mandou ele para baixo, porque quando ele foi corrigi-lo, o diabo não aceitou correção, ele era altivo, soberbo, e Deus teve que meter o pé no traseiro dele, para baixo. Aqui não. Ele quis fazer um reino melhor que Miguel, Deus não deixou, faz fora. Essa é a Bíblia. Você sabe que essa é a Bíblia, sim? Então veja, agora olha a Bíblia. Então depois que João, num tipo da noiva, num tipo daqueles que ficam até a sua segunda vinda, veja, ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É daqui que nós entendemos que haveria uma segunda cavalgada, onde esse anjo percorreria outra vez povos, nações, línguas e reis. Então ele ungiu os pastores pelo mundo afora, que pegaram a mesma mensagem e repetiram ela do jeito que tinha que ser repetido. E nós estamos aqui nessa noite porque houve pastores que pregaram para nós e repetiram aquela mensagem. Veio eu e outros pastores, foram repetindo, como havia uma eleição no seu coração, você capta a mensagem, ela muda a sua vida e a coisa vai funcionando. Amém, amados? Que Deus possa nos ajudar, tá? Então isso tem que ficar em nosso coração, de uma forma bem clara, assim, para a gente poder captar o mistério. Então eu quero somente ler um parágrafo, já está quase na hora de terminar. A mensagem ao nascer do sol. Eu vou ler isso de novo, com esse pensamento da ressurreição, a palavra, né? Cristo, né? Então, à medida que... É o modo como eu entendo, tá? É o modo como eu vejo. À medida que ela é pregada ou lida com a revelação, por isso eu tenho dito, né? Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. O que é isso? É aquele pilar de fogo lá,
é o mesmo pilar de fogo que estava atrás do véu, que mantinha o maná e o maná não desvanecia. Quando ele brilhou em cima da vara de Arão, ele vivificou a vara de Arão, ela reverdeceu. Quantos podem dizer amém para isso? Ó, aqui dentro ó, é um lugarzinho escuro, bem escuro, não tem luz ali dentro. Mas ali é o lugar onde Deus habita. Então a palavra está lá dentro. Aquela glória entra aqui dentro e faz vivificar aquela mensagem. Por isso atrás do véu nunca apodrecia. Fora do véu apodrecia. Dentro do véu não apodrecia. Por quê? A luz mantinha ela vivendo. O que mantém essa mensagem viva em nós? Aquela presença daquela glória lá, que é a glória da Shekinah. Sem ela, hoje você lê uma mensagem, muito bem, glória a Deus, agora eu vou mudar, você é um crente diferente. Aí daqui a pouco acontece o problema, já não crê mais. Por quê? É porque falta aquela luz lá para manter o maná vivo atrás do véu. Fora do véu, ele apodrece. Tomando assim, vira uma mensagem na prateleira. Mas se está no coração e aquela luz está brilhando sobre aquela mensagem que você leu, que você creu nela, aquela luz mantém ela viva o tempo todo. Oh, que coisa gloriosa! É por isso que Elias pôde comer um pão de milho, não sei que tipo de comida que era, se era milho ou outra coisa, e andou 40 dias. Vocês conheceram o irmão Batista aqui? O irmão do irmão Zando? Teve aquela operação de câncer no esôfago. Tirou o esôfago, tirou o estômago, tirou 6 órgãos. Aí pegaram parte do intestino, virou um esôfago, virou um estômago, e viveu por 10 anos. Comia feijão, carne pimentada e tudo que você possa imaginar. E os médicos sempre diziam que ele era um milagre, não é possível, como é que você pode estar vivo? E ele era um crente recém-convertido, e tudo que ele tinha na mão era 3 mensagens. Uma delas era como poderia vencer, eu me lembro. As outras 2 eu não lembro. E quando ele foi para a mesa de operações, ele se segurou tanto naquelas mensagens, creu nelas, ele leu elas e creu nelas, e ele atravessou aquele vale da sombra da morte com fé no que estava escrito. Os homens que estavam no quarto com ele morreram, e ele teve uma visão, que eles entraram na eternidade, e o anjo da morte veio buscar os 3, mas ele se escondeu e o anjo da morte não achou ele. E eu creio que ele estava escondido em Cristo. Viveu 10 anos, cumpriu a missão, quando seu irmão mais novo e sua irmã creram na mensagem, foram batizados, sua mãe foi batizada, seu irmão foi reconciliado, sua irmã creu na mensagem, até hoje está lá, deve estar me ouvindo nessa noite, uma Maria. Quando cumpriu a missão, Deus disse, acabou o tempo, vamos para casa agora. E hoje está da eternidade. Salvo, pela glória de Deus, pela glória de Deus. Mas o que é que o levou a ter esse poder? Creu no que estava escrito. Falou, não duvido, eu só tenho 3 mensagens e eu vou me agarrar nelas. E atravessou a operação. Você já imaginou viver sem 6 órgãos? Fala, é impossível. Não, é possível sim. Não tinha estômago, não tinha esôfago, não tinha um monte de coisa. Sei que eram 6. Pegaram o intestino grosso, modificaram, é como cortar um cano e emendar aqui, bota um tampo lá, emenda outro aqui, puxa para cá, puxa para lá, faz um esôfago, pronto. Viveu, comia carne apimentada. Sim, você precisa saber, isso é verdade, ele veio aqui nessa igreja, quantos sabem que é verdade? Conheceram ele, irmão Batista, saudoso irmão Batista. Outros de nós, com pouquinha coisa, já morrem. O que eu entendo com isso? Quando não é o tempo, não importa o que o diabo faça. Eu sempre digo, quem morre na véspera é peru. Cada um de nós tem uma data. Deus disse, olha, não adianta, esse é o dia. Então não tenha medo do amanhã, não tenha medo de nada, confie em Deus. Lembre-se, quem honra pai e mãe, vive muitos anos e tudo vai bem, e tem a promessa de ver os netos. Essa é a Bíblia. Não é porque come comida saudável que vai ver os netos.
É porque honra pai e mãe, vai viver muitos anos, e quem teme ao Senhor vai ver os netos. Essa é a Bíblia. Amém, amados? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, ao nascer do sol, então falando desse selo, tá? Vamos olhar que a ressurreição foi um selo. Então, Roma rola a pedra em cima do túmulo e bota um selo romano. Porque havia ameaça, estavam dizendo por todas as partes, que os discípulos estavam tentando roubar o corpo de Jesus, porque Jesus tinha dito para os discípulos que quem não comesse a carne ou bebesse o sangue, não tinha parte com ele. Então havia essa história, então Roma rola a pedra, bota o selo, mas quando chega aquela manhã, do primeiro dia da semana, era o nascer do sol, era o molho que teria movido outra vez, o anjo desce do céu, rola a pedra, rompe o selo, e ele aparece ressuscitado no primeiro dia da semana. Roma tomou essa Bíblia, manteve o povo na ignorância por todos esses anos, tirou a Bíblia do povo, e um solteirão rezava uma missa de costas para o povo. Nós comíamos a hóstia, ele bebia o vinho e mantinha o povo na ignorância. Ele desce do céu, rompe o selo para mostrar que ele não está morto e sim vivo dentro da sua igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Qual é o selo da Páscoa? Não é uma data no calendário. Se é só isso, nós não vimos nada até hoje. Ah, mas essa sexta-feira santa, eu vou comer peixe, não vou falar palavrão. Não, isso é só uma data que tem no calendário, isso não tem nada. Agora, se o selo da Páscoa, aquela ressurreição que levantou, você é um beneficiário daquela ressurreição. Amém, amados? Então, sendo ele essa palavra, como é que isso aplica em você? Quando você crê na palavra e toma ela, e você deixa isso te influenciar. É quando aquela morte toma, aliás, é quando aquele espírito toma esse corpo morto e começa a encher ele de vida e poder, e vai tomando cada célula e vai fazendo isso viver. Não tem outra fórmula, isso é um método. Amém? Então, tomando essa perspectiva, agora, assim como a vida botânica, parágrafo 33 para frente, assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio, sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há Filho de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. A esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Logo naquela manhã de ressurreição, em alguma parte dessa terra se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória ou de registro. Então isso tudo fica claro, claríssimo para mim. Ele desce do céu com um livrinho aberto. O que era esse livro? Era lá que estava o seu nome e o meu nome. E o que ele vem fazer? Vem chamar esses nomes. Isso acaba com qualquer conceito denominacional, de um pregador pregando um sermão, e levando o povo à emoção, e levando o povo a um desespero, aí a gente levanta a mão, aceita Jesus e é salvo. Ele veio chamar o que havia se perdido. Ele veio revelar os nomes que estavam no livro. Quantos podem dizer amém? Como é que eu sei esse segredo? Foi exatamente o que o anjo veio revelar. Isto era um segredo. Qual o segredo? Que você já vem ao mundo com um nome nesse livro. E você é predestinado. Amém, amados? Olha, temos muita razão para cantar. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pense o que seria isso. Se você não fosse um eleito, não fosse um salvo, nessa noite você estaria dentro de uma religião formal e fria, ou adorando uma imagem de barro, ou de ferro, ou de madeira, qualquer coisa dessa. Porquanto você era filho de Deus, a sepultura religiosa não pôde segurar. O selo foi aberto, a porta foi aberta, e você saiu de lá completamente transformado por essa mensagem. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Amém, amados? Isso é a mensagem, tá? Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto esse Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Irmão, eu não consigo imaginar em bênção maior do que essa,
eu nem tinha noção de nada, você não tinha noção de nada, você nem sabia o que aconteceu em 63, mas quando esse anjo desce, você foi beneficiado com isso? Quantos creem que é verdade? Meu Deus, quando ele desceu do Cânion Sabino, cortou o topo das árvores, rolou pedra, eu nem sabia dessa mensagem. A irmã Raquel ia nascer em novembro de 63, eu nasci em julho de 58, mas por quanto você já estava aqui, esse corpo, esse Espírito de Deus desceu para pegar o corpo morto dele, que era eu e você dentro de um sistema religioso. O inverno tinha passado e você ouviu a voz da rola. Deixe-me ouvir tua voz, porque a tua voz é doce. Mostra a tua face, ó querida, venha. Quantos creem que é verdade, amados? Oh, eu amo isso. Isso tira qualquer conceito de grande homem da nossa frente. Tira conceito de qualquer grande denominação da nossa vida. Oh, o fulano de tal, fulano de tal. Não, 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 não. Eu já vi grandes homens diante de multidões e não conseguem fazer nada por ninguém. Nada. Porque é um homem sobre o outro homem. Mas quando essa mensagem revelada chega na mão de um eleito, ninguém segura. Pode ameaçá-lo, pode chutar ele para fora. Amém? Porque a bem da verdade foi lá fora que o ceguinho encontrou ele. Amém? Glória a Deus. Este Filho de Deus havia ressuscitado. Este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. E ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez. Agora, quando foi rompido esse selo da Páscoa, hoje temos o selo ou a estampilha da Associação contra a Tuberculose, que vende nesse tempo do ano. As pessoas, quando escrevem suas cartas, põem esse selo da Associação contra a Tuberculose na carta, o qual serve para manter a ciência médica e os doutores que estão em busca da cura da tuberculose, e esse selo o chamamos o selo da Páscoa. Agora, quando nós recebemos a mensagem, rompemos este selo ou a estampilha, porquanto este selo tem a mensagem assegurada dentro. Porém agora, o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol, e o segredo da vida, depois da morte, tem sido revelado. Antes desse tempo, não o sabíamos. Então, no meu modo de entender, embutido em Apocalipse 10, 7, também está esse mistério do poder da ressurreição para esse tempo. Ele desce do céu como o sol da justiça, ele traz um segredo. Que segredo é esse? A semente sobre a terra, e o sol encontrará essa semente e trará ela para fora. O mundo andava às apalpadelas, em trevas e com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. Lembra de Zacarias? Não será nem dia nem noite, haverá uma escuridão, mas no tempo da tarde haverá luz. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses, e toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações, entraram ao sepulcro e ali permaneceram. Porém, o verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, se levantou dentre os mortos. Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outro igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Logo, ele disse, quando apareceu naquela manhã, porque eu vivo, vós também vivereis. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias dessa ressurreição, a vida, porquanto ele disse, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Agora, o pensamento que me vem à mente é muito cristalino, muito. Quando Jesus Cristo levanta diante dos mortos, todos aqueles crentes do Velho Testamento, que estavam sepultados na Palestina, onde Sara foi sepultada, Abraão foi sepultado, José. Por isso que José disse assim, olha, quando vocês saírem daqui, pega o meu corpo e leva junto lá para a Palestina. Ele era um profeta, ele sabia exatamente o lugar aonde ia dar a ressurreição.
Por isso que Davi compra aquele terreno, Abraão compra o terreno, e por isso que os crentes do Velho Testamento, que coisa extraordinária, eu acho fantástico, quando ele levanta, cada filho de Deus que era um beneficiário daquela morte, simplesmente apareceu ressuscitado naquela manhã, glória a Deus. Não foi necessário que ele dissesse aos mortos, olha gente, levantem porque chegou a hora, não. Eles simplesmente receberam o mesmo benefício, porque eles eram eleitos, e quando ele ressuscitou, todo aquele corpo, Adão, Eva, veio vindo, até o último crente do Velho Testamento, que foi João Batista, porque ele ficou bem no meio entre a lei e a graça, ou talvez, melhor dizendo, vamos ser melhor, mais específico, o ladrão da cruz, né? Quando Jesus disse, ainda hoje, nós vamos descer, nós vamos subir, nós vamos só dar uma voltinha lá embaixo, mas nós vamos subir, porque eles estavam debaixo de sangue de animais, o sangue de animais não tirava o pecado, só cobria. Era por isso que Samuel ainda era um velho, com aquela mesma capa, quando a pitonisa o chamou. Mas quando Jesus morre, eles ganham roupas brancas, e roupas brancas na Bíblia é corpos. Eles entraram em sua teofania e subiram para a glória. Pode dizer amém para isso? Então, da mesma forma, quando ele desceu, a primeira parte do seu corpo, fomos nós. As primícias dos que estavam vivos. E ele vem para esse corpo morto, e entra nesse corpo morto, e a partir de então, o mundo morreu, e você teve poder contra Satanás, contra mundanismo, contra o curso desse mundo, e você passou a dominar a sua carne, não mais a fazer a vontade dos pensamentos, e sim a vontade do Espírito de Deus, e hoje você está de pé para a glória de Deus. Por isso Paulo fala da carta de divórcio, né? Então, se o velho corpo morreu, a gente pode casar com o novo, né? A velha vida e assim por diante, né? Com essa história, muito bem. Então veja, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Então essa foi a abertura desse selo, porque ele foi levantado. Então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele, nesta gloriosa saída do sol. Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia sido companheiro com os homens, e que além do mais havia dito, tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la. Agora, ele não só fez essa declaração, ele provou também que era a verdade. Oh, que coisa tão gloriosa! Estou seguro nessa manhã, de que mesmo nós, os que cremos isso, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Porquanto ele já tem ressuscitado dentre os mortos, nós também temos ressuscitado já dentre os mortos, porquanto estamos nele. Olha o efeito que foi, que nos tirou das denominações, nos tirou do mundanismo, e você já recebe esse efeito agora em sua vida. Isso está crescendo a cada dia, amém? Agora vejam, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Por isso foi necessário. Teve que aparecer. Por isso que Malaquias, quando viu isso, ele falou, nascerá o sol da justiça. O que ele estava enxergando? A ressurreição de Cristo. Quantos podem dizer amém para isso? Pode ler Malaquias. E nascerá o sol da justiça e trará salvação debaixo de suas asas. Deus não tem asas, era uma águia, profeta. E quando essa mensagem sai, ela vem para trazer esse poder da ressurreição sobre a semente eleita. Amém? Glória a Deus. As trevas cobriam a terra, porém agora o filho havia ressuscitado, e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio, ele não está aqui porque tem ressuscitado. Por isso foi necessário reprofetizar a povos, nações, línguas, porque à medida que a trombeta foi soando, foi alcançando a América, Brasil, África, Ásia, dando a notícia, ele não está morto, ele está ressuscitado. Como é que você sabe? Ele veio à terra num corpo humano.
Por isso, o evangelismo no tempo do fim é apresentar essa mensagem, mostrar o ministério do Filho do Homem, Deus ressuscitado. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ele era a verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo, a morte, o inferno e a tumba, pois Satanás é o autor da morte, ele também é o dono do inferno e do sepulcro, e essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só coisa, a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é um pecador, cai no inferno. Tudo veio por uma coisa, pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos esses anos. Porém agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado ao inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a trindade de Satanás foi conquistada e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer, porque só ele tinha o poder de trazer a vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel. Deus se havia dado a conhecer na carne. Com razão, ele pôde declarar em Mateus capítulo 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, para que sejais minhas testemunhas. Ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba. Ele não só fez isso, mas também saiu triunfante com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai, tudo que estava no Espírito Santo, e tudo que houve alguma vez, tudo estava nele. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo demais ficou impotente. Ele havia conquistado tudo. Não só fez isso, mas também ordenou a palavra a seus discípulos incrédulos, dizendo, não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já as conquistei, não temais. Toda semente predestinada e preordenada de Deus virá à vida, quando essa luz do glorioso Evangelho difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Então, eu vou terminar com esse ponto aqui. Eu acho que é Isaías 28, se não me engano. Mas quando apareceu aquela luzinha pendurada no ombro do profeta, aquilo nada mais era do que a vindicação da chave na mão do corpo físico de Jesus Cristo. A chave de Davi. Essa chave, esse homem possuiu ela. Por isso que a mensagem dele está abrindo portas e nos tirando da sepultura, destrancando a vida. Não é a minha mensagem, nem a sua mensagem, mas essa mensagem. Vamos nos pôr de pé, amados. Domingo nós continuamos, tem mais coisa aqui dentro. Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, para que mais dessa luz, desse precioso Evangelho, possa brilhar em nosso coração, Pai. Que o Espírito de Deus leve isso para dentro da nossa alma, a importância de ler, a importância de meditar, a importância de viver exposto à luz desse sol. Não há outra fonte de poder a não ser nessa mensagem, porque a chave foi dada a Jesus Cristo, e Jesus estava em carne humana outra vez. E essa chave é a chave que abre a porta para todo eleito. Pai, vivifica isso, Pai. Eu me esforcei, fiz o máximo que eu podia, mas agora eu entrego a congregação aos cuidados do Espírito Santo e a palavra que foi pregada, no precioso nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um pedido de oração aqui, eu acho. Oração por Vera Lúcia. Um espírito de suicídio entrou nela. Oração por Júlio, Josafá e Noêmia, do Rio de Janeiro. Senhor Jesus Cristo, o espírito de suicídio é o espírito das trevas, é um poder do diabo que vem para matar, roubar e destruir. E como membro do corpo de Cristo, junto com essa igreja, repreendemos esse demônio que deixe a Vera Lúcia e nunca mais volte.
Ordenamos em nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, por Júlio, Josafá e Noêmia do Rio de Janeiro. Que a bênção que eles buscam nessa noite, algo que está em seu coração. A Bíblia fala que o Senhor atende o desejo do justo. Concede essa bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça a sua oração, amado. Não saia sem orar. Deus te guarde.